Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, galerinha? Agora vamos fazer aqui uma revisão na verdade, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre uma matéria que provavelmente você vai encontrar, né? Na provinha aí que você vai encarar, né? Na provinha de Guarda Municipal de Itapema, beleza, pessoal? Vamos falar um pouquinho aqui, algumas questões sobre crase. Se você me perguntar, né, quais assuntos eu acho que vão cair nessa prova, eu ainda não vou saber dizer, porque a gente ainda não tem um edital, nós ainda não temos uma banca definida, certo? Então, é um tiro no escuro. Então, eu escolhi aqui crase porque não adianta. Crase sempre tem nessas provinhas, entendeu? Então, eu escolhi aquela matéria que há uma probabilidade muito maior de cair. Vamos dar uns bisuzinhos aqui, como que funciona a crase, o que é a crase. E você vai ver como que isso aí é fácil, é tranquilo e não tem muito mistério na hora de resolver as questões, certo? Vamos lá, começar aqui, sem muita enrolação, e você vai passar nessa prova aí com certeza. Primeira coisa, pessoal, o cartaz publicitário de um evento de moda no Rio mostrava o seguinte: Veste Rio, a moda aqui é fazer negócio. O evento citado na questão anterior teria seu horário de funcionamento indicado de forma correta na seguinte alternativa. Primeiro ponto. Pessoal, quando você for abreviar uma hora, a abreviação correta é com H, tá? Então, 12 é o H. Não existe essa abreviação aqui de HS, não existe HR, é o H. É com letra minúscula e é o H, certo? Não existe HR, HS, isso não existe. Então isso já vai fazer com que você elimine duas opções ali, correto? No mais, pessoal, olha aqui, ó. Quando você coloca diante do primeiro horário só a preposição de, significa que diante do segundo horário você também precisa colocar só a preposição. Então o correto é de 12 a 20 horas, certo? De 12 a 20 horas. Aqui ele colocou de 12 às 20 horas. Está errado, certo? Depois ele vai ter aqui, se ele coloca diante do primeiro horário, vou botar aqui, ó, das 12 horas, aí diante do segundo horário, você também vai ter que colocar às 20 horas. Porque se você coloca só preposição diante do primeiro termo, por uma questão de paralelismo, você vai colocar só preposição diante do segundo termo. Se você coloca preposição mais artigo diante do primeiro termo, você vai colocar preposição mais artigo diante do segundo termo também. Então isso é uma questão de paralelismo. Se é só preposição diante do primeiro elemento, é só preposição diante do segundo. Se é preposição mais artigo diante do primeiro, é preposição mais artigo diante do segundo. Aqui ele colocou das e a aqui, não. Tem que ser, né? Aqui estaria correto, mas o H está errado. Tem que ser a letra D, das às 20 horas. Das 12 horas às 20 horas. Isso é uma questão de paralelismo. Muito tranquilo, muito fácil, não tem mistério não, tá? Vamos ver a número 2. Quanto à pontuação e ao emprego da crase, está plenamente correta a frase que se encontra em... Vamos lá. O fim da Guerra Fria traria como forma definitiva de governo a universalização da democracia liberal continental. Primeira coisa, há dois erros aqui, tanto pontuação quanto a crase estão incorretas. Primeiramente, pessoal, vamos lá entender um pouquinho de crase. Você vai ter dúvida se é a crase quando você tiver uma palavra feminina. Você vai pegar essa palavra feminina, vai substituí-la por uma masculina.
Se o A que você está em dúvida se tem crase ou não. Você pegou a palavra feminina, substitui por a masculina. Se o A se tornar AL, tem crase. Se ele não se tornar AL, não tem crase. Então, o fim da Guerra Fria traria como forma definitiva de governo a universalização. Ó, traria o sustento. Vou botar assim. Troquei universalização, que é feminino, por sustento. Não virou AL, tá vendo? Então essa crase não existe. E no mais, pessoal, olha só. Quem traz alguma coisa. Verbo transitivo direto. A universalização da democracia ocidental seria o objeto direto. Você jamais vai poder separar o verbo do seu complemento, lembrando que o objeto é complemento de um verbo, e você jamais vai poder separar o verbo do seu complemento por uma vírgula. Nunca, beleza? Poderia até separar por duas. Se eu colocasse uma outra vírgula aqui, estaria correto. Mas por uma vírgula isolada, jamais. Beleza? Tranquilo? Vamos ver a letra B. Atrelada às necessidades de construir uma sociedade civil e forte, olha, atrelada aos desejos de construir uma sociedade civil e forte. A crase estava correta aqui, está correta, perfeita. Troquei pela palavra masculino, A virou AL, ou AUS, né? Tranquilo. Atrelada às necessidades de construir uma sociedade civil e forte, havia necessidade de assegurar a neutralidade de instituições de estados fundamentais. Pessoal, a letra B está perfeita. A pontuação está perfeita. E a crase também. Olha, o sistema político se estabilizava à medida que um país... O à medida que é uma locução conjuntiva. E a locução conjuntiva, quando centrada em uma palavra feminina, à medida que, a proporção que, né? Quando centrada em uma palavra feminina, recebe acento grave, tá correto. O problema é que não existe esta vírgula aqui, tá? Ó, cientistas políticos impressionados com a estabilidade, ó, impressionados com o sustento. Tem nada a ver essa crase aqui, tá fora, certo? A controversa obra de Francis Fukuyama associou-se no pensamento político a ideais. Primeira coisa que ideais é uma palavra masculina. E você não vai usar crase diante de palavra masculina, né? Não se usa crase diante de palavra masculina. Minha cara ficou tampando aqui, né? Mas, pessoal, não se usa crase diante de palavra masculina, como aconteceu ali com os ideais, certo? Não se usa crase diante de palavra masculina. Palavra masculina, crase proibida. Beleza? Ah, Léo, por quê? Porque a crase é preposição mais artigo A. Preposição A mais o artigo A. Beleza? Então você não pode usar crase diante de palavra masculina. Então você já elimina, não tem essa crase aqui. Certo? Palavra. No mais, pessoal, pode gravar, ó. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Grava isso, gabarito letra B. Letra B está perfeita. Vamos ver a número 3. Assinale a alternativa em que o emprego do acento grave indicativo de crase é optativa, né? A crase ali é optativa, ou seja, uma crase facultativa. E aí, muito fácil, muito simples, você vai se lembrar disso aqui, ó. Até minha Maria. A crase ela vai ser facultativa após a preposição até. Fomos até a feira.
Quando eu digo fomos até a feira, a crase é facultativa. Você pode colocar com ou sem, da forma como você achar melhor. Fomos até a feira, pode colocar com crase ou sem. Depois, diante de pronome possessivo feminino singular. Minha, sua, nossa, tua e vossa. Minha, sua, nossa, tua, vossa. Diante de pronome possessivo feminino singular, a crase é normalmente facultativa. Eu me referi a ou a sua redação. Eu me referi a ou a sua redação. E Maria, diante de nome próprio feminino. Dei o prêmio a ou a Paula. A crase é facultativa, você pode colocar sem ou com crase, você que manda. E aí você procura onde tem um até minha Maria. Ó, as claras não, a passarinho não é masculino, Margarida é o nome próprio, gabarito. A proporção que, as perguntas, tem nada de crase facultativa aqui. A crase é obrigatória na B, quer dizer, obrigatória na A, proibida na B, obrigatória na D de dado e obrigatória na letra E, facultativa na letra C. Gabarito, letra C. Gente, pediu crase facultativa, procura o até minha Maria. Até minha Maria. Até minha Maria. Achou? Achei. Acabou. É o gabarito. Entendeu? É só você fazer isso, tá? Não tem mistério. Vai com calma, vai na fé que vai dar certo. 4. Jamais avise a estranhos que você não estará em casa. Será obrigatório o sinal indicativo de crase, no caso de o termo em destaque, ser substituído por jamais avise a estranhos. Ó, jamais avise a vizinhos. Ó. A vizinhos da rua. Ó, não tem crase. Primeiro aqui, ó, A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. E no mais, vizinhos é uma palavra masculina, né? Depois você já vai ter, ó, jamais avise a vizinhança. Toda. Ó, que você não estará em casa, né? É só você trocar vizinhança, jamais avise ao setor todo que você não virou alto, tá vendo? Tem crase. Então, gabarito. Acabou. Entregadores é uma palavra masculina. E no mais, A no singular, palavra no plural como entregadores e cobradores, nada a ver. E quem quer que seja, pessoal, é uma locução pronominal indefinida. Funciona como um pronome indefinido, é uma locução pronominal indefinida. Diante de palavra indefinida, você não pode ter crase, porque você não vai usar um artigo definido diante de uma palavra indefinida, não tem como, certo? Você nunca vai usar o quem quer que seja chegou, né? A quem quer que seja chegou. Não pode usar o artigo o, artigo a, nenhum artigo ali. Se não pode usar artigo, não pode ter crase. Lembrando que a crase é a preposição mais o artigo, certo? Preposição mais artigo. Isso faz a crase, beleza? Só preposição não faz crase. Só artigo
Também não. Tem que ter os dois. Beleza? E em todos os casos ali você só vai ter a preposição. Preposição mais artigo, só mesmo na letra B de bola. Certo? Questão tranquila também. Olha só que questão legal aqui, ó. Com isso, voltamos à ideia de patrimônio. Aí julgue o item a respeito dos aspectos linguísticos, né? E fala que aqui o emprego do sinal indicativo de crase em a ideia de patrimônio é facultativo. Razão porque a supressão desse sinal manteria o sentido original. Primeira coisa, não tem o até minha Maria. Então já sabe que facultativo não é, está errado. Com isso, voltamos à ideia de patrimônio. Ó, com isso, voltamos ao ideal de patrimônio. Olha lá como é que ficou tranquilo. Voltamos ao ideal de patrimônio. Virou ao? Virou. Tem crase? Tem. Facultativa? Não. Obrigatória. Então, totalmente errada a afirmação feita ali. Então, pessoal, cara, você trocou a palavra feminina por uma masculina, meu irmão, vai dar certo. É um macetinho que normalmente dá certo. Vai dar certo, pessoal, até nos casos de crase facultativa. Porque, ó, pega a palavra feira, redação e Paula e substitua por palavras masculinas, ó. Fomos até o ou ao mercado. Olha como você pode falar o mercado ou ao mercado. Então a crase é facultativa. Porque pode ter os dois para formar o ao ou não. Ó, eu me referi a ou ao seu texto. Troquei redação por texto, ó, virou ao ou não. Então tem crase ou não. Dei o prêmio a ou ao Paulo. Troquei por um nome masculino, virou ao ou não. Então tem crase ou não. Crase facultativa. Beleza? Tranquilo? Então não tem mistério, cara. Crase facultativa realmente é uma coisa que não pode fazer você perder o seu sono, tá? Número 6. Considerando a relação de regência verbal e o estudo da crase, assinale a alternativa. Assinale a alteração de devido a uma síndrome rara em que há a correção gramatical. Vamos lá. Devido a uma síndrome rara. Devido a sintoma raro não pode ter crase, porque é o sintoma. Isso aqui é uma palavra masculina. E diante de palavra masculina não pode ter crase. Devido a síndrome rara, ó, devido ao sintoma raro. Opa, pode ter crase aqui sim, gabarito, letra B. Porque aqui não é de acordo a, é de acordo com a síndrome rara. Quem é de acordo com alguma coisa. E não de acordo a alguma coisa, está completamente incorreto. Em relação a uma síndrome rara, em relação a um sintoma raro. Não virou ao, então não tem crase. Então é o gabarito, letra B, acabou, cara. Você faz a questão em 1 minuto, né? Realmente é muito fácil, é muito tranquilo. E você não vai errar isso não, de jeito nenhum. 7. Ó, no excerto
mas um único fator pôde predizer quem seria elevado à posição de melhor amigo. A crase foi utilizada. Elevado à posição de melhor amigo. Primeira coisa, elevado ao posto de melhor amigo. Você sabe que a crase está perfeita. Você trocou a palavra feminina por uma masculina, o a virou ao, então a crase está ok, está perfeita. Ele diz que a crase está inadequadamente, pois se refere a melhor amigo, não se refere à posição, está errada a letra A. Para marcar a junção da preposição exigida pelo verbo predizer com o artigo feminino que precede a palavra posição. Não, tá? Não é isso. Porque quem está exigindo a preposição a aqui, né, é elevado. Seria elevado a algum lugar. Então não vem, a preposição não vem do verbo predizer, mas sim de elevado. Quem é elevado a algum lugar, é elevado a algum posto. Certo? Então, com certeza, B não é. Inadequadamente, pois o verbo seria impede o uso da crase, tem nada a ver, a crase está perfeita ali, tá? O gabarito tem que ser a letra D, né? Para marcar a junção da preposição exigida pelo termo elevado com o artigo, né, que precede a palavra posição, e o gabarito está perfeito. É isso aqui mesmo, entendeu? Seria elevado ao posto de melhor amigo. Seria elevado à posição de melhor amigo. Agora você fala, Léo, por que esse macete de você trocar a palavra feminina por uma masculina, ele vai dar certo sim, pelo menos nessas regras mais básicas aqui? É claro que isso aqui, tá, pessoal, é uma gota no oceano. A gente está fazendo umas questões, explicando rapidamente. É claro que você que vai fazer essa prova, você vai ter uma aula só de crase, porque você não vai se basear só nisso, porque você não é maluco. Você vai ter aula de cada assunto do seu edital. Correto? Cada assunto do seu edital, você vai ter uma aulinha ali. Perfeito? Então você vai ter ali, ó, preste atenção. Esse macete de você trocar a palavra feminina por uma masculina vai dar certo na maioria das vezes. É claro que você vai, numa aula de crase, perceber quando que você vai usar esse macete e quando não vai usar. Tá? Mas preste atenção aqui, que por que isso dá certo? Bom, se você com uma palavra masculina, você tem a preposição a com o artigo o, óbvio que se fosse uma palavra feminina, você teria a preposição a mais o artigo a. Se com a palavra masculina aparecer o artigo o, com a palavra feminina aparece o artigo a. E aí você junta o a preposição exigido por elevado, mais o a artigo admitido por posição. Gabarito, letra D. Tranquilo. Questão 8. Está correto o emprego do segmento sublinhado na seguinte frase. Não tem nada sublinhado, mas não há necessidade, né? Muito fácil aqui. Ó. Presta atenção. Opõe-se às manifestações. Ó. Opõe-se aos manifestantes. Virou aos? Virou. Tem crase? Deveria ter, né? Então tá errado aqui. Os cachorros são acometidos a aquelas carências, né? Os cachorros são acometidos a aquelas carências, que são também nossas. Pessoal, aqui não. Acometido não pede a preposição a. Os cachorros são acometidos por aquelas carências. Não, letra B não é a aquelas. Até existe o a aquelas, né? Mas
ali teria que ser o por aquelas carências. Olha, mas existe o a, aquela assim com crase? Sim, tá, pessoal? Sempre que você tiver a preposição a antes do pronome aquele, aquela, aquilo, vai fazer com crase, tá? Então é só você gravar assim, ó. A aquela, crase nela. A aquele, crase nele. Beleza? Então, ó, é graças a aquele ensinamento, aqui deveria ter crase, ó. A aquele, crase nele. O autocontrole dos gatos é um traço forte do qual devemos nos render. Pessoal, quem deve se render a alguma coisa. Então teria que ser ao qual devemos nos render. E aí a letra E deve ser o gabarito, porque está tudo errado nas outras opções. Certo? E ele diz aqui na letra E que aquela né, insegurança típica dos cães contrapõe-se à soberania íntima dos gatos. Bom, pessoal, preste atenção. Aqui, essa frase foi invertida, tá? Veja que o que se contrapõe a algo. A soberania íntima dos gatos é o sujeito aqui, tá? Então, o correto seria você dizer assim, ó, a soberania íntima dos gatos contrapõe-se a aquela crase nela, a aquela insegurança típica dos cães. Opa. Então o gabarito é a letra E. Pessoal, pelo amor de Deus, cuidado com essas frases invertidas, né? Muitas vezes, só de a banca inverter a frase, ela já quebra o aluno todinho no meio. Pessoal, você viu uma frase que está invertida? Coloca essa frase na ordem direta dela, sujeito na frente do verbo, depois o complemento, e assim vai. Porque senão você pode acabar se complicando. Às vezes, só de colocar, né, o sujeito depois do verbo, o aluno já se enrola todo. É claro que eu sei que você é um aluno melhor que isso. Que você não vai cair numa pegadinha dessa, sabe por quê? Porque você não pode cair numa pegadinha dessa. Você não vai cair porque você não pode cair. Você não pode errar uma questão só porque a frase, só porque o autor da questão trocou a ordem dela. Isso não é direito seu. E você vai ver muito isso na aula de sujeito, tá? E as bancas adoram isso. Tá legal, pessoal? Cuidado com essa situação. Gabarito é a letra E, a única dificuldade é que ele trocou a posição das coisas ali, né? Vamos lá, questão 9. O que ele quis dizer aqui? Ah tá, questão 9, ele colocou algumas lacunas aqui, ó. Aqui uma lacuna, né? Aqui outra. E aqui outra. E você tem que botar se tem crase ou não, né? Vamos lá. Vou começar a ler daqui que eu acho que já... O soberano de uma república, seja ele uma assembleia ou um homem, não está absolutamente sujeito às leis civis. Aí você não está absolutamente sujeito aos estatutos civis. Trocou leis por estatutos, virou ao. Então você já sabe que aqui tem crase. As leis civis com crase, você só vai eliminar duas opções. E aí, vamos seguir, vamos ler daqui agora.
E para medirmos a inovação assim introduzida, basta recorrermos à frase de um teólogo. Basta recorrermos ao texto de um teólogo. Opa! Tem crase sim, virou ao. Então, onde está sem crase, você elimina. Acabou a questão. Só pode ser letra A. Entendeu? E depois vai ser com O. Vamos lá. A diferença entre o príncipe e o tirano é que o príncipe obedece à lei e governa o seu povo. Em conformidade ao governa o seu povo. E não ao seu povo. Governar é verbo transitivo direto. Então você acabaria aqui. Única que coube direitinho. Gabarito. Letra A. Com certeza. Muito fácil. Muito tranquilo. Não tem mistério. Vamos lá. Vamos fazer até a questão 11. Que tá bom. Observam-se as normas que regem o emprego dos sinais indicativos de crase e de pontuação, né? Vamos ver. Não há dúvida. Primeira coisa, pessoal, não se pode ter essa pontuação aqui. Não há dúvida de que esse de que, o autor do texto, vai funcionar como um complemento nominal de dúvida. Gente, como que o complemento nominal vai estar separado do nome com vírgula? Não pode, isso não existe. Né? E no mais, o autor do texto recorre a estereótipos. Primeira coisa, a no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Segundo, ali você vai ter um nome masculino e não tem crase diante de palavra masculina. Certo? E culturais em sua narrativa. Em seu texto, ao qual não faltam elementos de humor. Não faltam elementos de humor, ao qual aqui deveria ter crase, né? Então tá errado. Tudo errado. B. Quando se assiste a cenas, a no singular, palavra no plural, crase nem a pau, marcadas pelo conservadorismo, vê-se logo quão divertido. Nada a ver essa vírgula, tá tudo errado, tá, pessoal? Então, o que será? Pensou o autor que parecia ser levado às pessoas, que parecia ter levado as pessoas a calarem-se diante de uma narrativa tão animada. Que parecia ter levado os homens a calarem-se. E não levado aos homens a calarem-se. Não tem crase aqui não. Então também está errado. Não sem propósito, atribui o autor às crianças italianas. O autor atribui aos meninos italianos características de comunicação que não se permite aos ingleses. Não se permitem, né? Aos ingleses. Gente, a letra D está perfeita. Vamos ver a letra E. O garoto inglês, advertido pela senhora, desistiu da ênfase dos gestos e passou a aquela que se dá nos limites do discurso verbal. A aquela crase nela. E no mais, pessoal, o garoto inglês é o sujeito do verbo desistir. Eu não posso ter uma vírgula entre sujeito. O correto é que tivesse uma outra vírgula aqui. O garoto inglês, advertido pela senhora, desistiu da ênfase. Entendeu? Então o gabarito é a letra D, com certeza.
Bem tranquilo, bem fácil aqui, não tem mistério. Pessoal, não pode ter uma vírgula entre o sujeito e o verbo, tá? Uma vírgula entre o sujeito e o verbo está completamente incorreto. Tudo bem? Gabarito, letra D. Questão 11 para a gente fechar aqui. Espero que tenha ficado tudo muito claro. Quanto às origens do ruído, quanto aos locais do ruído, troquei a palavra feminina para masculina, virou al? Tem crase? Tem, então, onde está sem crase você elimina. Léo, eu poderia colocar quanto a origens? Cara, A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Então, em princípio, não tem problema aqui, não. Vamos lá. Quanto às origens do ruído, o pensador David Le Breton associa porque são as origens. Associa. E aí, sem crase, né, pessoal? Por favor. Cara, o gabarito tem que ser a letra E, né? Associa ao utilitarismo, com que se relaciona por vezes o, né? Com que se relaciona por vezes o racionalismo. Aqui, ó. Gabarito letra E também. Tranquilo, não tem mistério. Relaciona, né? Com que relaciona o racionalismo. Ele relaciona o racionalismo com alguma coisa. Olha essa preposição com aqui, ó. Cuidado, ele vai relacionar o racionalismo com, né, o utilitarismo. Então, por isso que é o, beleza? Então, pessoal, questão fácil aqui, questão tranquila, questão que não vai te dar nenhum mistério, né? Então, pessoal, por favor, não demole, tá? Estude bastante, porque isso aqui é um assunto que com certeza vai cair. É claro que a gente ainda não tem o edital, não tem uma banca definida, mas assim que definirmos, assim que a banca for definida, o estudo fica muito mais direcionado, fica muito mais simples, muito mais direto e muito mais fácil do que ainda aconteceu com isso aqui. Beleza? Mas fiquem com Deus, tamo junto. Um forte abraço aí e até a sua farda. Tamo junto. Tchau, tchau.